Olá, boa noite a todos, sejam todas muito bem-vindas. Sempre aqui trazendo mais assuntos interessantes para vocês relacionados ao emagrecimento saudável, emagrecimento definitivo. Como que a gente consegue realmente conquistar de vez esse emagrecimento definitivo, com que ele realmente não seja apenas um plano, com que a gente tenha realmente um plano de ação aí de onde nós estamos e para onde nós queremos chegar, trazendo assuntos bem relevantes aí com relação ao tema do emagrecimento saudável e definitivo, para que você não caia naquele efeito sanfona, o efeito ioiô, enfim, naquela briga eterna com a balança. Com o tema de hoje, sobre alimentação pós-treino. Então, o que eu devo comer no pós-treino? Como que deve ser a minha alimentação? O porquê até a gente deve comer determinados alimentos aí no nosso pós-treino. O que a gente pode, o que é o ideal a gente consumir no pós-treino, né? E o porquê que a gente deve consumir determinados alimentos aí nesse pós-treino, depois de uma atividade física, seja ela tanto de uma atividade física lá de força, um treino ali de musculação, ou seja, até mesmo uma atividade aeróbica que você faz. Independente do treino que você faz, você tem que consumir determinados tipos de alimentos, né? Então, seja ali a atividade que você faz aeróbica de natação, corrida, bicicleta, caminhada, enfim, qualquer dessas atividades que você faz, você deve sim consumir alguns alimentos após essa atividade, tá bom? Para não ter nenhuma depressão, não ter nenhuma falta e também para realmente conseguir atingir o objetivo daquela atividade que você está fazendo e que vai impactar diretamente no seu emagrecimento também. Pensando ali no que você tem que consumir, a gente tem que consumir carboidratos e carboidratos de boa qualidade. E aí você deve estar se perguntando agora por que eu tenho que consumir carboidrato depois de uma atividade física? Porque a gente precisa repor aquilo que a gente perdeu, né? Que o nosso organismo consumiu durante a atividade física. Por mais que a gente esteja numa estratégia ali de emagrecimento, a gente tem que sim repor o que a gente perde na atividade física, mas sempre pensando ali na quantidade que a gente vai consumir e na qualidade desse alimento que a gente vai consumir. E aí a gente precisa então repor esse carboidrato, enfim, glicogênio que foi estocado, enfim, aí tem toda a parte química, mas não é esse o foco, mas a gente tem que repor ali esse carboidrato para poupar os nossos músculos. É por isso que a gente faz esse consumo aí de carboidrato. Para poupar os nossos músculos, a gente precisa consumir boas fontes de carboidrato. Também para a gente conseguir reparar, porque quando a gente faz uma atividade física, como se a gente danificasse as nossas fibras musculares. Então, para reparar essas fibras musculares, a gente precisa consumir proteínas e, de novo, proteínas de boa qualidade, não é qualquer coisa ali que eu posso consumir. Pensando aí de uma forma mais ampla, então a gente tem que consumir carboidrato e principalmente proteína. A proteína vai ser talvez ali o mais importante nesse pós-treino. Mas todos os alimentos têm as suas devidas necessidades. A gente não pode excluir um ou o outro. É todo um conjunto ali que a gente faz. Então, quando a gente pensa ali num lanche, unindo os dois, então o que seria o ideal eu consumir? De repente, pensando até numa fonte de carboidrato bacana que a gente pode consumir nesse pós-treino, já até alinhando um pouco mais aí de minerais que a gente também perde, evitando cãibras, evitando um mal-estar depois, enfim. Então, de repente, uma fruta. Então, uma fruta seria uma boa fonte aí de carboidrato que a gente pode consumir depois desse pós-treino, junto com uma fonte de proteína. O que pode ser isso? Pode entrar, de repente, até mesmo com uma suplementação, pode ser muito bem-vinda, até quando a gente tem os horários muito apertados, a gente pode entrar
com um suplemento de proteína, um whey protein batido com uma fruta, então vai fornecer ali uma proteína em maior quantidade e um pouco de carboidrato também. Então essa junção dos dois é bem bacana. Pode consumir também, de repente, ou uma banana junto com uma pasta de amendoim também, que vai super bem. Então, você está unindo ali já alguns minerais, um alimento fonte de antioxidante também, porque quando a gente faz atividade física também, a gente libera mais radicais livres. E são os radicais livres ali que podem danificar alguma célula, enfim. Então, a gente tem que consumir alimentos antioxidantes também após essa atividade física. Não só após, mas obviamente ao longo do dia, mas existem ali logo após o exercício. É interessante você consumir, então, alimentos que sejam fontes de nutrientes ali, que sejam antioxidantes também. E ali entra uma vitamina C, entra uma vitamina E, vitamina A, e tudo isso a gente consegue através de frutas também. Você faz ali um treino pela manhã, o seu pós-treino vai ser um lanche da manhã, por exemplo. Tem várias opções aí que a gente pode fazer. Então, uma fruta, frutas vermelhas que são ricas lá em antioxidantes, né? Os flavonoides. É bem interessante a gente consumir, que vai ser uma boa fonte também de carboidratos. E um carboidrato ali que vai ajudar a repor essa quantidade, porém não é uma grande quantidade de carboidrato sendo consumida, e junto com uma fonte de proteína. Então, batendo ali, por exemplo, junto com um whey protein, mas isso tem que ser muito bem indicado, é mais individualizado, enfim, então você pode sim consumir. Faça uma vitamina com abacate, com banana, aveia e whey. É bem completa essa sua vitamina, né? A gente tem ali o abacate, então já tem a vitamina E, tem também a banana, que já é rica em potássio também, junto com a aveia. Tem outros nutrientes também, além de proteína, né? A aveia é um cereal rico em proteína também. E o whey, que é fonte de proteína. Então, é um pós-treino bem bacana, que dá ali, faz uma reposição, um reparo muscular bem importante, então, que ajuda aí a gente fazer esse reparo da fibra e consegue fazer o ganho de massa muscular, porque esse é o principal objetivo quando a gente faz atividade física, um exercício físico. A gente quer diminuir a nossa quantidade de gordura e aumentar a nossa massa muscular. Então, é importante saber aquilo que você precisa comer depois para conseguir ter este ganho. Senão, você vai se matar na academia e não vai adiantar. A gente tem que tomar um certo cuidado com a quantidade. Lembrando, né, que você está colocando ali um cereal, aveia, que ela é ótima, mas, querendo ou não, existem calorias. Um abacate também é outro alimento, um valor nutricional riquíssimo, porém é calórico. Não tem problema, mas vendo ali que você faz, é a composição como se fosse o seu café da manhã. Então, bem bacana. Pensando nessa estratégia de emagrecimento, a gente tem que ficar atento ao que a gente vai consumir e o quanto a gente vai consumir, e o horário também, logicamente, que a gente vai consumir esse pós-treino. Tudo isso vai ser importante. Então, se você faz ali o seu treino no mais, por exemplo, final do dia, final de tarde, sua próxima refeição, pode ser que seja o jantar. Então, ali colocar alguns vegetais, alguns legumes, junto, por exemplo, uma batata doce que tem um índice glicêmico um pouco menor, tem uma boa quantidade de fibras, e junto com uma proteína. Vamos tirar a batata doce aí, vamos colocar um outro carboidrato, por exemplo, até mesmo uma batata inglesa ou um arroz também, que às vezes as pessoas têm fobia de comer arroz. Mas não, a gente pode sim consumir. Ou de repente até mesmo uma massa, né? Você que gosta ali de um macarrão, enfim, você pode fazer. Mas é obviamente a quantidade daquilo que você come. Isso é o mais importante. E aí você vai colocar ali uma proteína, uma carne, um frango, um peixe, enfim,
o que você mais gostar. Você pode fazer outro tipo de vitamina também, por exemplo, não, eu não quero consumir whey protein, até mesmo que às vezes é um pouco mais caro, há sim um investimento importante aí em fazer, né, consumindo esses suplementos, mas de repente você pode fazer a sua vitamina com iogurte natural, que ele é uma excelente fonte também de proteína. Você pode colocar iogurte, pode colocar alguma fruta vermelha, por exemplo, você pode bater com mirtilo, você pode bater com morango, framboesa, enfim, qualquer outra a fruta, coloca uma aveia também. E você pode acrescentar até mesmo linhaça, semente de chia, que aí nisso você já coloca ômega 3 também. Então você acaba enriquecendo ainda mais essa vitamina. Lembrando aí que o ômega 3 ele ajuda a diminuir a inflamação. Como eu disse anteriormente, além de produzir radicais livres, isso gera a atividade física, gente. Isso é natural, tá? É fisiológico, não tem nada de anormal nisso. A atividade física, ela também produz inflamação no nosso corpo. Você consumir alimentos que vão ajudar até mesmo a diminuir essa inflamação gerada pela atividade física é muito bom. Então, logo depois aí da atividade física, você fazer isso já é muito bom. Por isso que eu coloquei, né? Você vai consumir ali ômega 3, vai consumir frutas vermelhas, que é riquíssima em antioxidantes, até mesmo um iogurte que vai ajudar a melhorar ali a sua microbiota intestinal. Lembrando, né, que a qualidade da nossa microbiota intestinal diz muito sobre o nosso emagrecimento. Fazer uma vitamina de iogurte também é super válido. Então, se você for fazer uma vitamina de manhã, por exemplo, sempre procure usar fontes de proteína. Tem gente que não gosta de tomar leite, não toma leite de vaca e acaba optando por bebidas vegetais, castanha de caju, de amêndoas, enfim. Essas bebidas vegetais, elas não têm uma quantidade significativa de proteína, então elas acabam não sendo suficiente para repor essa proteína aí, principalmente depois do treino. Então, só fazendo esse adendo, né? Para as pessoas que vão fazer logo de manhã, então vai fazer, por exemplo, que vai ser o seu café da manhã, o pós-treino. Aí as opções são até maiores, né? Você tem aí muito mais opção. Você pode fazer ovos mexidos, uma porção ali de ovos mexidos, 2 ovos, junto com queijo branco também. E aí você escolhe a sua fonte de carboidrato, pode ser uma fruta com aveia também, que é super bacana, pode ser um pão. E eu sempre reforço para vocês que não tem problema comer pão, é muito mais a qualidade desse pão que você come, a quantidade desse pão que você come e com o que você come esse pão. Se de repente, né, eu estou colocando aqui um pão. Vamos pensar aqui num pão integral, num pão de longa fermentação, junto com ovo e queijo branco. Então, comer este pão não vai ter problema. Come o seu pão junto com ovo, coloca um pouquinho de semente também, coloca ali uma semente de abóbora, coloque a semente de gergelim. Então, enriqueça a forma que você come este pão. Não é o pão por si só que vai ser bom ou ruim, o quanto e o que você coloca neste pão. Então, fazer um pós-treino com pão também pode ser uma boa alternativa. Mas lembrando aqui aquilo que você vai colocar neste pão. Não queira você colocar um peito de peru, um apresuntado, presunto, enfim, que isso não vai ter proteína suficiente para repor a sua perda, tá bom? Acho que a gente poder variar aí o que a gente come é sempre bom, porque não cair na mesmice e é bom para o nosso corpo. Quanto mais variada for a nossa alimentação, mais vitaminas, mais minerais, mais antioxidantes, mais fitoquímicos a gente está colocando para a gente, e muito mais diversidade na nossa, até mesmo no nosso intestino, na nossa microbiota intestinal vai ter. Então é super importante aí a gente fazer essa variedade aí naquilo que a gente consome. E não dá trabalho, né, gente? Você viu aqui uma batata doce junto com ovo, queijo ricota, que é uma combinação super bacana. Tem
ali tem um pouco de carboidrato vindo da batata, tem ali um monte de proteína vindo também do ovo, do queijo, super rico também. São essas variedades, né? Então, põe o queijo, ou queijo branco, ricota, cottage. Faça um patê também, a gente pode fazer alguns patês que são super ricos ali em proteína. Então, você pode fazer um patê de ricota, lembrando que para fazer os patês, tem gente que, às vezes, a gente sempre fica muito condicionado. Eu vou fazer um patê e vou sempre usar maionese. Mas a gente pode usar, não sei se vocês sabem, se vocês já usaram, para fazer patê, a gente pode usar iogurte. Em vez de você misturar ali uma maionese, coloca iogurte no lugar. Ele também vai dar liga, obviamente vai dar uma consistência um pouco diferente, mas o sabor não vai. Obviamente, o sabor vai ser outro, mas fica muito mais agradável, muito mais nutritivo, fica mais leve. Então, tente ali fazer, por exemplo, esse seu patê com iogurte, que você vai ver o resultado que fica super bom. E ali, obviamente, o tempero que você vai fazer também, né? Então, fazer ali um patê de ricota, ou um patê de frango, um patê de atum, e ali você já faz um patê, já coloca até alguns vegetais junto, coloca ali uma cenoura, coloca um milho, melhore a qualidade desse patê que você for fazer e passe no pão, por exemplo. Às vezes não quer o pão, pode ser. Eu não gosto muito dessas torradas prontas, enfim, não, né? Aqui a gente trazendo saúde para vocês. Se eu colocar, por exemplo, alimentos industrializados, isso vão roubar a saúde de vocês. Então, tentem sempre fugir de bolachas, torradas, enfim, que ali tem bastante aditivo químico, inflama o nosso corpo. Fazer um pós-treino com alimentos que sejam inflamatórios vai ser ainda pior. Durante a atividade física, a gente sim gera uma inflamação no nosso corpo. E a gente colocar mais inflamação para o nosso corpo, obviamente isso não vai ser bom. Então, evitar principalmente esses alimentos que são mais inflamatórios. Então, açúcar simples, farináceos, né, que vem ali das bolachas, enfim. Então, evitar esses alimentos, gorduras. Só que aí são as gorduras ruins, né, gente? Não é, por exemplo, uma gordura advinda ali do abacate, do azeite, enfim, não é isso. Mas gorduras ruins. Bolachas recheadas, margarina, carnes gordurosas, embutidos, que eu falei, por exemplo, presunto, peito de peru, salame, enfim, todos esses embutidos, salsicha, linguiça, enfim, tudo isso vai te gerar mais inflamação, não vai repor a quantidade de proteína que você precisa e, obviamente, não vai fazer com que você consiga emagrecer de forma efetiva. Então, a gente tem que ali sempre pensar, então, no que a gente está comendo. E aí, que mais de opções que a gente tem? O que mais que a gente pode fazer aí? O que mais que eu preciso consumir nesse pós-treino? São os carboidratos e são as proteínas e são os alimentos que têm vitaminas e minerais, principalmente aqueles que são mais ricos em antioxidantes, que tem uma vitamina C, que tem uma vitamina A, que tenha uma vitamina E. Então, tudo isso, né? E aí a gente consegue em laranja, a gente consegue kiwi, consegue carambola, consegue maçã. Maçã é um santo remédio, né? Quem come uma maçã por dia não precisa ir no médico, é isso que fala. Justamente aí pela qualidade dessa fruta. Ela tem ali, tem potássio, tem também vitamina A, tem bastante fibra, tem fitoquímico, né? A quercetina, enfim, ela ajuda na melhora ali da qualidade do seu humor também. Comer uma maçã ali no seu pós-treino, junto, obviamente, a gente tem que sempre lembrar, associado a uma proteína. São esses alimentos aí que a gente precisa para ter um pós-treino de qualidade. Então, isso é extremamente importante a gente ficar atento ao que a gente está consumindo, para com que a gente não estrague. Porque quando a gente vai para a academia e quando a gente vai fazer a nossa atividade física, até mesmo ali que ela seja aquela atividade física aeróbica que a gente faz até na rua, e não é na academia, a gente está indo com um propósito.
A gente está indo com o propósito de melhorar a nossa saúde e conseguir emagrecer. Então, se você coloca para dentro alimentos que não vão te ajudar, muito pelo contrário, vão piorar, essa atividade física está indo por água abaixo. Por isso que muitas vezes a gente vai lá, se mata na academia e a gente não vê o resultado. Justamente. Você pode até ver resultado no começo, mas depois esse resultado ele não perdura, justamente pelas escolhas erradas que a gente faz. E por isso que é super importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está comendo, o que a gente precisa consumir no nosso pré-treino também, isso é importante, que é essencial para gerar a energia suficiente para conseguir fazer a atividade física, a gente não fadigar durante a atividade física, a gente conseguir realmente fazer esse exercício com vigor, porque se a gente faz por fazer, não vai adiantar nada, se a gente está se sentindo fraca, não adianta ir para a academia, não adianta sair para fazer a sua caminhada, enfim. É melhor você descansar do que se fadigar. É importante a gente ter um pós-treino de qualidade, porque é ele que vai ditar se você vai ou não reparar aquela fibra muscular, é ele que vai ditar se você vai conseguir ou não ganhar mais massa muscular, se você vai conseguir repor todas as suas perdas durante essa atividade física, né? Porque a gente perde água, a gente perde ali potássio, perde sódio, inflama o nosso corpo, né? Então é importante a gente fazer toda essa reposição aí de nutrientes no nosso corpo. E aí eu falei, né, de sódio e potássio, e aí você deve estar se perguntando: será então que eu preciso fazer aquela reposição de eletrólitos? Mas, por exemplo, os famosos Gatorades da vida, será que eu preciso tomar isso durante a minha atividade física? E para repor esse sódio, esse potássio, para evitar aí, de repente, câimbras, para evitar um cansaço, para evitar uma fadiga, enfim. E eu te digo que não. Estou falando com pessoas que praticam atividade física, exercício, não estou falando com atletas. A alimentação de atleta é completamente diferente e é outra coisa, né? Então, eles, de repente, ali, eles têm outra estratégia, eles sim precisam fazer essa reposição. Mas nós aqui, enquanto apenas fazedores aqui de exercício físico, a gente não precisa fazer essa reposição aí tão grande de eletrólitos, senão a gente vai prejudicar aí até mesmo os nossos rins. Se você consumir frutas que vão te dar carboidrato, né, são boas fontes de carboidrato para repor essa energia, que já vai repor também muito potássio, junto com uma proteína, normalmente as proteínas elas têm ali uma quantidade de sódio já importante, e ao longo do seu dia você vai consumir também ali outros alimentos que vão fazer essa reposição. Então, não precisa fazer aquela reposição lá com os Gatorades da vida. Isso não é necessário. Suplementação, eu falei aqui um pouquinho do whey protein, isso é extremamente particular, individual. Tem gente que vai super bem com whey protein, mas tem gente que não precisa. Às vezes, somente com a alimentação a gente consegue sim chegar na quantidade ideal de proteína que o nosso corpo precisa. Eles facilitam muito. Às vezes a gente não tem tempo para parar para fazer uma refeição pós-treino, enfim. Então, eles ajudam bastante. E o jantar é uma refeição muito completa. Então, você pode colocar ali alguns legumes, algumas verduras. Você pode colocar algumas sementes também. Eu gosto bastante de usar sementes, né? Porque são boas fontes ali de selênio, boas, né? Que é um ótimo antioxidante. É fonte de vitamina E, enfim, tem ômega 3 também, então acaba ajudando aí, é um complemento aí bem bacana de ser utilizado e bem fácil, só salpicar ali nos legumes, por exemplo, e consumir uma boa fonte de proteína. Aí, no caso, você pode fazer um ovo, pode ser uma carne vermelha, pode ser um frango, um peixe, pode ser proteína vegetal também, né? Então, por que não? A gente consegue sim também boas fontes aí, uma boa quantidade de proteína dos vegetais, principalmente ali das
leguminosas, então temos feijão, temos soja, lentilha, grão de bico, a própria quinoa também acaba contribuindo aí na quantidade de proteína, então você pode utilizar também essas fontes de proteína, tá bom? Vegetal. O ideal é a gente fazer a nossa refeição pós-treino até meia hora depois. Então, se você fez ali o seu treino, por exemplo, agora 7h40, você terminou o seu treino 7 horas, que seja até 7h30 o seu jantar. Treina lá 5 horas da manhã, termina seu treino 6 horas, então até 6h30 tem que ser o seu pós-treino, para a gente ter uma efetividade aí nessa refeição depois, para a gente conseguir aproveitar esse treino e repor os nutrientes aí e conseguir reparar essas células. Você pode sim comer carboidratos todos os dias e perder peso. Normalmente, o que acontece? A gente quer resultados rápidos. Só que os resultados rápidos, eles não são duradouros. Então, quando a gente faz ali uma dieta, por exemplo, uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, que é mais radical, que elimina por completo o carboidrato, a gente tem uma perda rápida, sim, de peso. Mas será que ele se sustenta ao longo do tempo? Isso a gente sabe que não. Porque quando você volta, porque assim, a gente não consegue manter essa alimentação por muito tempo. E aí, quando você volta à sua alimentação, você volta a ganhar peso. Isso não sou eu só que estou falando, já vi casos assim, e tem muitos estudos que comprovam isso também. E se você fizer um plano muito bem elaborado, com carboidratos, você sim consegue fazer essa perda de peso, com que ela realmente aconteça. Todas as pessoas que estão comigo, elas consomem carboidratos, ninguém elimina o carboidrato da sua alimentação. E tem uma perda de peso saudável, duradoura, constante, e conseguem chegar no seu peso ideal. Eu não trabalho com eliminação nenhuma de nenhum nutriente. E todo mundo tem resultado, sim. É tudo com equilíbrio. A gente tem que saber dosar, tem que saber a quantidade que a gente vai comer. Esse é o mais importante, gente. A qualidade daquilo que você come. Esse é primordial. Logicamente, se eu colocar um carboidrato ruim, me encher de farinha branca, me encher de comer lá um monte de pão, se eu comer um monte de bolo, um monte de bolacha recheada, obviamente isso não vai ser bom, isso sim vai atrapalhar o meu emagrecimento. Mas se eu sei o quanto eu estou comendo, eu posso sim comer pão, mas um pão de melhor qualidade, eu posso sim comer um bolo, mas é uma fatia, não é uma fatia grande, e tudo isso poder fazer parte do meu emagrecimento. Tem os carboidratos ali advindos das frutas, que são excelentes e devem sim fazer parte da nossa rotina alimentar. Tudo com estratégia, tudo com um plano muito bem feito, a gente consegue sim consumir todos os nutrientes aí, inclusive os carboidratos, tanto no pré-treino quanto no pós-treino, para a gente conseguir aí ter o nosso resultado efetivo. Falei logo no começo de variedade, a gente tem que ter variedade, senão o nosso corpo não vai funcionar direito, os nossos hormônios não vão funcionar, qualidade do sono, qualidade da nossa microbiota intestinal, enfim, várias questões aí, né? Então, acho que a gente tem que ter uma variedade, né? Isso é super importante, variedade, qualidade naquilo que a gente está comendo, naquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Eu só quero aqui ajudar vocês, esclarecer, enfim, não quero que vocês caiam principalmente em armadilha nenhuma, né, gente? Que a alimentação, ela é muito simples, a gente não precisa complicar, né? E a gente tem essa mania de complicar bastante a alimentação, né? Então, pense sempre assim, quanto mais simples, melhor, né? Não precisa ser nada mirabolante. E o simples vem da terra, né? Vem ali do que a gente planta, do que a gente colhe. Enfim. Então, não queira vocês aí complicarem alimentos que não precisam entrar na sua casa. Só sabendo isso, vocês já sabem, já é uma grande dica para vocês, né? Uma grande lição. Então, muito obrigada. Um beijo grande para vocês, um bom restinho de semana e fiquem todas com Deus. Tchau, tchau, gente.